Sua empresa importou uma mercadoria há 2, 3 anos. O despacho foi liberado, a operação seguiu e ninguém pensou mais no assunto. Até que chega uma intimação da Receita Federal. A NCM que você usou estava errada. E vem a conta. Diferença de imposto de importação, IPI, PiscoFins, mais multa de 75%, mais juros, tudo de uma vez. E aqui está o erro que custa mais caro no comércio exterior. O que a maioria faz nos 30 dias seguintes. Tem empresa que entra em pânico e paga para resolver logo, e ao pagar, joga fora a melhor defesa que tinha. Tem empresa que trata aquilo como um errinho contábil, manda para o despachante, deixa o prazo escorrer. Nos dois casos, o prejuízo já estava decidido antes mesmo de a empresa entender o que foi autuado. A boa notícia: existe um procedimento com etapas e prazos claros, e ele joga a seu favor, se você souber usá-lo. Vamos ao mapa. Por que isso virou tão comum? Porque a fiscalização aduaneira não termina quando a mercadoria é liberada. Existe a revisão aduaneira. A Receita pode revisar o seu despacho e lavrar a auto de infração em até 5 anos. Ou seja, uma classificação que passou no desembaraço pode ser questionada muito tempo depois, quando você já vendeu o produto e já formou o preço. O impacto é desproporcional ao erro. A reclassificação de NCM não cobra só a diferença de tributo. Elas são a multa de ofício de 75% sobre essa diferença, os juros pela taxa Selic, desde o fato gerador, e ainda tem uma multa de mora pelo atraso no recolhimento do tributo correto, que chega a 20%. Uma divergência de poucos pontos na alíquota pode se transformar numa autuação que multiplica o valor original. Quem é atingido? O importador, sempre. Mas o agente de carga, o despachante e quem assessora a operação também entra na conta da responsabilidade. E o momento é o pior possível, quando o caixa daquela operação já foi embora. A NCM, nomenclatura comum do Mercosul, é o código que define quanto se paga de tributo e quais os controles incidem sobre a mercadoria. Classificar é dizer, tecnicamente, o que aquele produto é. O caso típico: a empresa classifica um produto numa posição com alíquota menor. A fiscalização, baseada numa solução de consulta ou de divergência da Receita, ou num laudo, entende que a posição correta é outra, com alíquota maior. Lavra o auto de infração reclassificando a mercadoria e exigindo a diferença com os acréscimos. Repare, na maioria dos casos não há acusação de fraude, é divergência técnica de classificação. E isso, como veremos, muda tudo na hora de calcular a penalidade. Aqui está o mapa que você precisa ter na cabeça. O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto 70235 de 1972. Lavrado o auto de infração, você é intimado a pagar ou impugnar em 20 dias úteis. Esse é o prazo mais importante de toda a história. Volto nele no final. Apresentada a impugnação, abre-se a fase de litígio, julgado em primeira instância pela DRJ, a Delegacia de Julgamento da Receita. Se a decisão for desfavorável, cabe recurso voluntário ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também em 20 dias úteis. No CARF, havendo divergência entre turmas, ainda existe o recurso especial à Câmara Superior. E por que essa via importa tanto? Porque a discussão administrativa suspende a exigência do crédito enquanto corre, não exige garantia, não exige depósito e não tem custos. É o terreno mais barato e mais seguro que você terá para discutir. Quando ele acaba mal e o débito vai para a dívida ativa, o jogo vira. Aí, para discutir na justiça, normalmente você precisa garantir a dívida. São 4 erros recorrentes. O primeiro é perder o prazo. O segundo é pagar por impulso, sem avaliar o mérito. E o pagamento, em regra, encerra a discussão administrativa. O terceiro é a impugnação fraca. A empresa contesta achando que a classificação está certa, sem apresentar o que realmente decide o caso: as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, as notas explicativas, a descrição real do produto, laudos. Classificação não se discute com opinião, discute-se com técnica. E o quarto, mais útil: não atacar a qualificação da multa. Muita autuação vem com multa qualificada, 100% ou 150% em caso de reincidência, quando na verdade não houve dolo comprovado. Deixar isso passar é aceitar pagar dobrado por uma simples divergência de entendimento. 3 alavancas na prática. A primeira é o mérito da classificação, provar tecnicamente qual é a NCM correta. É a defesa que pode derrubar a autuação inteira. A segunda é a natureza da multa. A regra é 75%. A multa qualificada, hoje 100% e só 150% em caso de reincidência, exige que o fisco comprove e individualize o dolo, a fraude ou o conluio. Não basta afirmar. Numa divergência de classificação de boa-fé, há forte fundamento para afastar a qualificação e derrubar a multa para o patamar simples. A terceira é a revogação da multa aduaneira de 1%. Com a mudança legal trazida pela reforma tributária do consumo,
A multa de 1% por erro de NCM foi revogada, de modo que, mesmo para autuações anteriores à entrada em vigor da alteração legislativa, a sua aplicação deve ser anulada se ainda estiver em discussão administrativa. Repare que uma autuação por NCM não é uma pergunta só, são 4 perguntas em camadas, e cada uma tem armas próprias. Camada do mérito: a classificação está certa? Camada da penalidade: a multa foi qualificada e o dolo foi efetivamente comprovado? Camada da forma: os prazos foram observados, a autuação está fundamentada? E a camada da estratégia: qual instância usar e em que ordem? Uma defesa bem feita não escolhe uma camada, percorre as 4, porque é perfeitamente possível perder o mérito da classificação e ainda assim derrubar a maior parte do valor só na discussão da multa. Quem enxerga só o imposto, deixa dinheiro na mesa. O erro que não tem volta: perder o prazo de 20 dias úteis para impugnar. Se esse prazo passa em branco, ocorre a revelia. O crédito tributário se torna definitivo, é escrita em dívida ativa e segue para a execução fiscal. E a partir daí, você perdeu de graça o terreno mais favorável que existia, a defesa administrativa, que é gratuita, suspende a cobrança e não exige garantia. Na execução, para discutir, em regra, você terá que garantir o débito com penhora ou seguro. O mesmo argumento que custaria zero, agora passa a exigir caixa imobilizado. E uma ponderação importante sobre a tentação de pagar. Pagar dentro do prazo costuma garantir uma redução relevante da multa, tipicamente metade. É uma vantagem real, mas é uma decisão de cálculo, não de pânico. Pagar significa, em regra, abrir mão de discutir o mérito na via administrativa. Essa conta: vale mais a redução ou a chance de derrubar a autuação? Precisa ser feito com a autuação na mão e com o relógio correndo, não no susto da intimação. Diante de um auto de infração por NCM, 4 pontos antes de qualquer decisão. Primeiro, o prazo: 20 dias úteis para impugnar. É sagrado, tudo começa por proteger essa data. Segundo, o mérito: a classificação está mesmo errada? Isso se prova com as regras de interpretação do sistema harmonizado e laudo técnico, não com achismo. Terceiro, a multa é 75% ou foi qualificada? Se qualificada, o dolo foi comprovado individualizado? Quase sempre há o que reduzir aqui. Foi aplicada multa aduaneira? Se sim, deve ser anulada. Quarto, a estratégia de distância. Use a via administrativa primeiro. Ela suspende a cobrança, não custa nada e não exige garantia. É o melhor lugar para brigar. Mérito, multa, prazo e estratégia. Quem lê a autuação por essas 4 lentes decide com método. Quem reage no impulso paga a conta mais cara. A classificação fiscal é uma das áreas em que o comércio exterior brasileiro mais perde dinheiro, às vezes por anos, sem perceber, até a revisão aduaneira bater na porta. Se este conteúdo te deu mais clareza sobre o que fazer quando a autuação chega, inscreva-se no canal. É aqui que traduzimos com profundidade e linguagem direta os pontos jurídicos que pesam na sua operação. Para se aprofundar, recomendo que você consulte um escritório de advocacia especializado em direito aduaneiro. Os nossos contatos estão na descrição do vídeo e no canal.